E os norte-americanos enfrentam há 3 dias uma forte tempestade em pelo menos 8 estados. O fenômeno é acompanhado também com uma onda de tornados. Os ventos chegam a 300 km por hora. Até agora, pelo menos 42 pessoas morreram. Uma grande tempestade desencadeou uma onda de tornados no centro e no sul dos Estados Unidos desde sexta-feira. Milhares de casas e empresas ficaram sem energia no fim de semana devido às chuvas e aos ventos fortes. Houve cerca de 80 relatos de tornados pelo país. A ventania chegou a mais de 300 km por hora. As condições extremas causaram estrago. No Mississippi, árvores foram arrancadas pela tempestade e casas inteiras ficaram destruídas. Na Carolina do Norte, 2 crianças morreram depois que uma árvore caiu em cima de um trailer. Já no Alabama, a força do vento foi tanta que um ônibus escolar foi arremessado para cima do prédio da escola. As autoridades também alertam para o risco de incêndios florestais. As rajadas de vento, somadas à terra seca, têm desencadeado as chamas. Pelo menos 400 casas já foram atingidas. Mais de 20 milhões de pessoas estão sob alerta vermelho para incêndios no começo dessa semana. Agora, a tempestade avança em direção ao Oceano Atlântico e deve deixar o território americano em breve. Mas os danos ainda permanecerão por muito tempo. E para explicar como esses fenômenos se formaram e atingem os Estados Unidos, eu chamo agora o professor Pedro Cortes aqui no nosso estúdio. Muito boa noite para você, professor. Boa noite, Estevão. Tudo bom? Tudo certo. Bem-vindo aqui ao Prime Time. Professor, o que provocou esta tempestade? Qual a previsão de agora? É do deslocamento desses ventos? Então, Estevão, normalmente essas tempestades ocorrem na região central dos Estados Unidos, entre as montanhas rochosas e os montes Apalaches, né? Então, tem 2 cadeias de montanha que acabam canalizando os ventos frios que vêm do norte e se somam aos ventos quentes que vêm do Oceano Atlântico. Nós temos um mapa que mostra isso, né? Então, nós tivemos aqui os ventos frios vindo do norte, com os ventos quentes e úmidos vindo pelo Golfo do México, né, pelo Oceano Atlântico a partir do Golfo do México. No encontro dessas 2 massas é que tem ocorrido esses tornados. Eles estão muito mais intensos e muito mais frequentes exatamente por conta do maior aquecimento do Oceano Atlântico, né? Todos os oceanos estão muito aquecidos e esse aquecimento, por conta das mudanças climáticas, potencializa esse tipo de ocorrência que é usual dentro dos Estados Unidos, mas não com essa intensidade, com esse volume, né, esse número de tornados que tem se manifestado. Professor, eu sei que isso é tema para daqui a pouco, o aquecimento das águas, mas eu gostaria de perguntar para o senhor, essa tradição que os americanos têm, infelizmente, né, de ter esses tipos de fenômenos climáticos, esse fenômeno do momento também faz parte disso ou estamos falando de algo que é atípico para os americanos? Não, porque as imagens são impressionantes. Que a gente vai vendo, a intensidade é atípica, né? O número de tornados e a intensidade desses tornados é atípico, exatamente por conta das mudanças climáticas. Com as mudanças climáticas, a gente passa a ter mais energia, mais calor no oceano e na atmosfera. Então, os processos que antes ocorriam com determinada velocidade, determinada intensidade, eles passam a ocorrer mais frequentemente com uma velocidade ainda maior. A velocidade fez tombar um ônibus escolar. Exatamente. A gente vai vendo nas imagens, são realmente assustadoras, né? São assustadores esses relatos. Professor, eu peço que o senhor continue com a gente aqui, porque nós estamos falando sobre crises climáticas, é um assunto muito corriqueiro, é algo que a gente sofre também aqui no Brasil. Ano passado, as enchentes no sul, aqui no sudeste também foram um exemplo disso, mas tem um outro fenômeno que também está nos surpreendendo, que até peço para você que está nos acompanhando prestar atenção, porque alguns pesquisadores da NASA foram surpreendidos com a elevação acentuada do nível do mar. Explica para a gente, por favor. Exatamente. Nós temos um primeiro gráfico aqui que mostra, que é um gráfico da NASA, que mostra a elevação do nível do mar desde os anos 90 até o presente, né? Uma elevação de 10 centímetros. E era esperado que no último ano a elevação fosse 0,45 centímetros. E, na verdade, nós tivemos uma elevação de 0,59 centímetros. Talvez não dê para perceber tanto na tela de cada um que nos assiste, essa curva vermelha
passa aqui, ela mostra a média da elevação ao longo das últimas décadas. Só que ela não é uma reta, ela é uma curva, ou seja, ela está se acentuando à medida que nós vamos avançando. Então, essa velocidade que surpreendeu os pesquisadores da NASA é o que vem intrigando a gente, porque não era o esperado, ou seja, mais um fenômeno que vem ocorrendo de maneira mais intensa do que o previsto. E o senhor acredita que este fenômeno, essa curva mais ascendente, muito mais rápido do nosso gráfico, pode trazer impactos também aqui para o Brasil? Pode, porque nós temos uma linha costeira muito grande. Vários locais já vêm sofrendo com erosão, né? O mar vem avançando e erodindo, inclusive áreas habitadas. E, infelizmente, com frequência a gente acaba tendo esse tipo de notícia que áreas que antes estavam distantes do mar, hoje já foram tomadas pelo mar e essas casas tiveram que ser abandonadas. Um outro problema que ocorre, por exemplo, quando a gente tem chuvas muito intensas no Rio de Janeiro, essas áreas elas ficam alagadas por muitos dias. Por que que isso acontece? Exatamente porque o mar ele subiu e ele dificulta o escoamento de água. Tudo isso tem acontecido porque nós temos aqui a anomalia de temperatura, né, global no começo deste ano. Então veja que tudo que está amarelo, laranja ou vermelho é temperatura acima da média. Boa parte do planeta está nessa situação. Manchas azuis, que são temperaturas abaixo da média, são áreas muito pequenas. E note que principalmente no hemisfério norte, né, Canadá, Europa, Ásia, essa temperatura ela vem se elevando ainda mais. E outra coisa, na Antártida isso também vem ocorrendo e isso faz com que o gelo continental, né, as geleiras no continente, seja na Antártida, seja aqui na Patagônia, na Europa, no Canadá, elas vão derretendo e alimentando os oceanos com maior volume de água, daí que a temperatura não só ela provoca esse degelo, ela dilata essa água do mar, mas também ela faz com que a água do mar aumente, né, o volume dos oceanos. Nós temos o maior volume de água nos oceanos. Tá certo. Professor Pedro Cortes, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje no Prime Time. Uma boa noite para o senhor.